Apocalipse, capítulo 6. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Virreme. 2. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo. E para vencer. 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vieme. 4. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. E olhei, eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. 6. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: com quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenises de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. 7. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem. 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feiras da terra. 9. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. 10. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? 11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. 14. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. 15. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. 16. E diziam aos montes e aos rochedos seca: Sobre nós te escondemos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. 17. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir?